got to hustle, there ain't no time for sleep. Just keep on moving, do what you're doing. You always play for keeps. Ain't backing down, no, we're going big. Ain't stopping now, we get after it. Get after it. Get after it. Survival, take down my rival. No, I ain't gonna stop. If I ain't beaten, I'm not defeated. I fight back to the top. Ain't backing down, no, we're going big. Ain't stopping now, we get after it. Get after it. Get after it. Aí galera, meu nome é Joker de Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a 7ª parte de Naruto Espírito da Vingança, continuando de onde parou o Sasuke, já preparando um Chidori na mão, lança com tudo o ataque, assim destruindo a entrada do esconderijo da Akatsuki, assim fazendo com que todos os membros já ficassem atentos. Então o Sasuke entra no lugar, então o Pain perguntaria quem era ele, então o Sasuke diria que o nome dele era Sasuke, é que estava ali para fazer uma aliança. Ouvindo isso, todos os membros ficariam rindo do Sasuke, só Itachi ficaria apenas o encarando. E então o Idan e o Kakuzu já pulam do alto, ficando de frente para o Sasuke, que apenas estava sorrindo, e logo Pain fala: garoto, você assinou a sua sentença de morte vindo aqui, então não venha com essa de aliança. Idan Kakuzu, deem um jeito nesse moleque. Idan, pode deixar que esse moleque vai ser um belo sacrifício. Aí Kakuzu: eu vou primeiro. Kakuzu, faça o que quiser. Após falar isso, Idan já parte para cima do Sasuke com a sua foice, mas o Sasuke apenas estava se desviando dos ataques, fazendo o Idan ficar irritado. Então o Sasuke dá um soco no queixo do Idan, logo ele dá um chute no estômago dele, o mandando para perto do Kakuzu, assim deixando todos ali muito impressionados pela força do Uchiha. E então o Idan se levanta com uma cara de empolgação, e logo o Idan volta a atacar o Sasuke com a sua foice, mas o mesmo pega a foice do Idan, quebrando, e dando um sorriso, o Sasuke começa a espancar o Idan. Então ele pega no pescoço dele, então com seu Chidori negro ele arranca a cabeça do Idan. Então ele pega a cabeça dele e olha os olhos do mesmo com seu Rinnegan, assim reescrevendo a memória dele. Então o Sasuke joga a cabeça do Idan para perto do Kakuzu, então o Idan fala para o Kakuzu botar a cabeça dele de volta no seu corpo. Então o Kakuzu bota a cabeça do Idan de volta em seu corpo mais rapidamente, sua foice no rosto do Kakuzu, e logo o Idan fica do lado do Sasuke, assim fazendo com que todos lhe ficassem surpresos pela atitude do Idan, assim fazendo todos pensarem que ele estava em algum tipo de genjutsu. E então o Sasuke olha para o Idan, então o mesmo entende, e ele logo sai da caverna. E vendo tudo isso, todos da Akatsuki já ficam preparados para lutar contra o Sasuke, mas o Kakuzu fala que aquela presa era dele. Sasuke, bem, mesmo vocês vendo tudo isso ainda não vão junto a mim e ao meu mestre, Pain.
Não nos faça rir, garoto. Kakuzu acaba logo com isso. Então o Sasuke já fica com uma cara séria. Enquanto fazia alguns selos de mão, então ele fala: liberação do fogo. Técnica da grande bola de fogo do inferno. Então ele lança com tudo uma grande bola de fogo negra no Kakuzu, fazendo uma enorme explosão, assim matando o mesmo. Então, com um tom de superioridade, o Sasuke manda o próximo. Vira então o Sasori. Já vendo todo o poder do Uchiha, ele se revela, assim deixando o Sasuke um pouco surpreso. Então o Sasori fica de frente para o Uchiha, que apenas o estava encarando. Então, utilizando a sua marionete, ele vai atacando o Sasuke com a areia de ferro, mas o mesmo estava se esquivando sem nenhuma dificuldade. Então o Uchiha, usando seu Chidori, destrói a marionete do Sasori, fazendo ele ficar irritado por ter perdido a sua marionete mais forte. Então o Sasuke pergunta para o Sasori se isso era tudo. Então, ouvindo isso, o Sasori ficaria ainda mais furioso. Então ele resolve apelar. Ele logo libera as suas 100 marionetes, mas vendo isso, o Sasuke apenas estava com uma cara de puro tédio. Então ele fala: acho que vou me livrar desse bonequinho também. O meu mestre não precisa de aliados fracotes. Então todas aquelas marionetes partem para cima do Sasuke com a sua espada de raio negra. Ele vai destruindo todas aquelas marionetes. Já cansado daquela luta, ele faz alguns selos de mão e então ele fala: liberação do fogo grande, aniquilação infernal. Assim uma enorme onda de chamas negras aniquilam todas aquelas marionetes, assim deixando o Sasori com muito medo do Sasuke. Então, quando a poeira abaixa, a espada de raio negra perfura o coração do Sasori. Então o Sasuke fala que ele já tinha denunciado seu ponto fraco quando tinha se revelando. Depois disso, o Sasori morre. Então, já sem paciência, o Sasuke pergunta novamente para eles se eles não iam se juntar a eles. Vendo todo o poder do Uchiha, o Pain fala que iriam se unir a eles. Então os membros restantes concordam. Logo o Itachi chega perto do Sasuke. Os dois ficam se encarando por alguns minutos até que o Sasuke fala: eu de toda verdade, meu irmão, Itachi. Então você sabe de tudo, Sasuke. Sim, mas aquela aldeia de lixo não merece o que você está fazendo, Itachi. Como assim? O Sasuke logo começa a explicar tudo o que aconteceu com o Naruto. É tudo que o Danzou fez com os Uchihas. Ouvindo tudo isso, o Itachi ficaria enfurecido. Então ele fala: malditos, peço perdão, meu irmão, pelo que fiz à nossa família, Sasuke. Você já tem ele agora, venha, vamos lutar juntos, Itachi. Vamos. Então o Sasuke junto com os demais membros restantes se dirigiam para onde estava o Naruto. Em outro lugar na Vila da Folha, no campo de treinamento, Neji estava treinando pesado. Nos pensamentos do Neji: droga, eu não posso acreditar que o meu tio e alguns membros do clã pegaram essa doença. Droga, isso tudo por causa daquele maldito demônio. Então ele lança um poderoso ataque de ar, fazendo algumas árvores serem destruídas. Então ele fala que ainda não está perfeito, mas de repente uma luz tão forte como o sol aparece em cima do Neji, assustando mesmo. Então aquele ser se revela, dizendo que o nome dele era Gabriel. É que o pai dele tinha mandado ele para lidar com o espírito da vingança, mas ele precisava de um recepto para seu imenso poder. Então ele perguntaria para o Hyuga se ele aceitaria ser o recepto dele. Então, um pouco pensativo, ele aceitaria em ser o recepto do anjo. Então, dando um sorriso, o anjo se funde com o Neji, assim causando uma grande explosão. É quando a poeira abaixa, o Neji começa a rir que nem louco enquanto falava: mas que poder agora sim! Eu vou exterminar aquele demônio do mundo e vingar o meu clã. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhar o vídeo. E se inscrevam no canal e passem nos canais da Aliança. Todos os links na descrição, beleza? E fui!